Gente, estamos começando mais uma live do projeto conjunto de todas as escolas da região Nordeste, né, nessa integração nossa, ESA Nordeste. Eu sou Iris Souto Maior, sou coordenadora de Direito Urbanístico da Escola Superior de Advocacia da OAB de Pernambuco. Estamos hoje com a participação do Dr. Felipe Maciel, que é o vice-diretor da Escola Superior de Advocacia do Estado do Rio Grande do Norte. E também é secretário-geral da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Norte. Não é isso, doutor? Exato, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a conversa seja bastante produtiva. Com certeza. Com a nossa temática de hoje, pessoal, é justamente regularização fundiária urbana, que é uma das especialidades do nosso colega doutor Felipe e também dessa pessoa que vos fala, não é? Então, hoje estaremos em casa. Essa temática é tão importante, até, doutor, estava há pouco participando de um webinário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, através da Corregedoria Geral de Justiça, onde estava fazendo um webinário justamente do lançamento do programa deles Moradia Legal, com 40 municípios do estado que aderiram ao programa. Enfim, está nessa fase inicial, embrionária aqui no estado, os processos de regularização fundiária urbana. Mas vamos começar essa live justamente falando sobre o que seria essa regularização fundiária para que nossos colegas advogados e também gestores, não é, o público em geral, comece a enxergar diferente, porque eu não sei se o senhor tem o mesmo sentimento, mas dos vários exemplos, dos vários eventos que nós participamos, nós estamos notando que as pessoas muitas vezes pensam que regularização fundiária é um processo muito protocolar apenas, não é? E nós que somos dessa área sabemos que não. E aí eu gostaria justamente que o senhor começasse a sua fala, né? Diante do que a gente programou de roteiro, já socializou entre nós, Perfeito. justamente esse entendimento do que seria regularização fundiária e essa desconstrução como ato meramente protocolar em cartório. Perfeito. Nós podemos observar que houve uma evolução no conceito de regularização fundiária, né? Desde a 1977, a revogada 1977, quando trouxe essa perspectiva de que não bastava apenas a titulação. Durante muito tempo se confundiu regularização fundiária com a mera titulação, ou seja, como se o produto final, o escopo final do processo como um todo fosse que o beneficiário tivesse simplesmente um título. Mas, na verdade, o que importa não é apenas isso. A parte jurídica é uma integrante do todo. E desde a 1977, isso foi, no meu entender, melhorado com a 13465, esse sustentáculo de 4 vertentes: a jurídica, a urbanística, a ambiental e a social. Porque não basta, não é suficiente entregar o título a alguém, é preciso integrar aquele assentamento, aquele núcleo urbano informal, né, consolidado, que é um termo que a 13465 trouxe, à cidade, garantir não apenas o direito à propriedade regularizada, mas o próprio direito à cidade, ou seja, integrar aquilo ao espaço urbano. E isso passa, muitas vezes, por melhorias, por obras estruturantes, equipamentos públicos, trazer um pouco mais de dignidade, não apenas aquele lote ser regularizado, mas o conjunto ou ao assentamento como um todo. E durante muito tempo, eu percebia, porque também sou aqui da Prefeitura da capital, notado na Secretaria de Habitação, que toma conta dessa parte, que havia uma espécie de conflito. Né? Havia alguns assentamentos que precisavam de obras estruturantes, desde pavimentação, iluminação, saneamento, enfim. Havia necessidade de alguma melhoria naquela comunidade, e aí se fazia o seguinte questionamento: primeiro vai se trazer
condições adequadas para depois se regularizar, ou primeiro se regulariza para depois ir atrás disso. E sempre se dizia, não, mas se você titula inicialmente, deixando para o segundo momento, isso nunca vai ser feito. Ou seja, as pessoas vão continuar com o título na mão, mas vivendo na informalidade do ponto de vista urbanístico e social. E aí, no meu sentido, a 13465 avança um pouco nesse sentido, quando trouxe as figuras do termo de compromisso do gestor, né, e do cronograma de obras. Ou seja, é possível se regularizar a parte jurídica, ou seja, registrar o parcelamento, permitir que as matrículas sejam abertas, permitir que os títulos sejam registrados, mas se criar uma obrigação de que eventuais melhorias também passem a ser obrigatórias e possa haver um acompanhamento disso. Então, de fato, REURB, né, que é esse termo novo trazido pela Lei 3465, regularização fundiária urbana, não é um ato meramente protocolar, não é simplesmente um jogo de plantas, de croquis, de memoriais descritivos em relação ao que existia e ao que existe agora e levar isso para o cartório. Não é apenas isso, mas é trazer dignidade aqui no assentamento urbano informal. Isso passa, como eu disse, né, por essa preocupação também com o urbanístico, com o ambiental e com o social. A lei, ela trouxe duas modalidades de REURB, né? Que Perfeito. muitas vezes nossos colegas ainda não estão ambientados com essas nomenclaturas, que seria a REURB-S e a REURB-E. E também definiu como inominada, não é, justamente, aquela direcionada a regularizar os núcleos urbanos, né, anteriores a 67, 68 e 79. Então, assim, eu acho que um dos nossos propósitos também é tirar justamente essas dúvidas dos nossos colegas, não é? Perfeito. Então, assim, para que fique claro para eles, diante da lei, quando usar os termos REURB-S, E e a inominada. E a inominada, perfeito. O critério adotado pela lei atual, porque na 11977, que foi o marco legal anterior, se atrelava a modalidade de interesse social à existência de uma zona especial de interesse social. Era uma das hipóteses, né, de você caracterizar como interesse social. Na regulamentação atual, não se leva em conta o está ou não está inserido dentro de uma ex ou de uma ex, mas o critério da renda, né? Ser predominantemente de baixa renda. E aí cabe justamente, em regra, ao município, que é quem institui e classifica a REURB, estabelecer qual é o critério de renda e justamente classificar aquela REURB como de interesse social. Então, na de interesse social, há uma predominância da baixa renda, e aí, repito, vai caber ao ente promovente da REURB identificar qual é esse critério. E é na REURB-S em que haverá as isenções de taxas, de emolumentos, né, que há uma previsão na 13465, que é realmente um grande facilitador nesses processos, é a questão das isenções de custas. Já a REURB-E, de interesse específico, é aquela que foge do interesse social. Então, a gente vai ter aqui em Natal, nas grandes capitais, existem núcleos urbanos informais, não regularizados, que precisam de um olhar diferenciado. Por quê? Porque as prescrições, as regras da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, da 6766, não são aplicáveis. Nós fomos levar em conta como se fosse um loteamento novo, um parcelamento do solo novo, encontraríamos obstáculos. Ao mesmo tempo, não se justifica a dispensa de algumas responsabilidades, especialmente da parte de custos, como acontece na de interesse social. Então, na de interesse específico, seria a possibilidade de se regularizar, dispensando-se algumas regras, algumas prescrições urbanísticas, especialmente contidas no plano diretor, mas, ao mesmo tempo, exigindo, né, o pagamento, a responsabilidade quanto às taxas e emolumentos. Já a REURB nominada, eu acho bastante interessante, e aqui em Natal,
nós temos uma grande quantidade de imóveis, cerca de 12 a 14 mil imóveis situados na zona norte da cidade, que são decorrentes da antiga Coab, a Companhia Habitacional aqui do Estado. São conjuntos muito antigos e que até hoje estão irregulares. E são conjuntos, muitos deles, anteriores a essa data, né? Anteriores a 79. E boa parte desses conjuntos tiveram os projetos de parcelamento aprovados lá atrás, ou seja, foram aprovados, se passou pelo processo de licenciamento, de aprovação, mas não foi levado a registro. Então, é interessante esse tipo de modalidade, porque ela permite que se aprove, que se registre, que se regularize numa espécie de meio termo, né? Porque se dispensa o projeto de regularização fundiária mais amplo, seria um projeto simplificado. Então, realmente também é uma modalidade importante que passou a existir a partir da 13465. Uma questão que eu sempre falo Certo. da importância, vamos dizer assim, da coordenação desses processos de regularização fundiária, está a figura do advogado especialista no direito urbanístico. Não é, Perfeito. doutor? E aí, quando as nossas escolas são tão importantes nesse processo de, vamos dizer assim, contaminar, né, cada dia mais novos especialistas nessa nossa área de atuação. Por quê? Porque justamente é o advogado urbanista que vai ter essa visão mais sistêmica desse processo, porque, por exemplo, você não vai regularizar, você não vai dar início a um processo de regularização fundiária numa nuvem, você vai fazer isso dentro, né, dentro do território da cidade. E quando a gente está falando de território da cidade, a gente está falando de legislação urbanística que deve também ser observada, não é? Pois Diga é, aí, isso é uma das coisas que também me chama a atenção, é justamente não só essa preocupação, como você bem colocou no começo, não ser um trabalho meramente protocolar, como que é um trabalho essencialmente urbanístico. E aí, embora os profissionais da área de engenharia, topografia, tenham um trabalho importantíssimo, né, na confecção da cartografia básica, das plantas memoriais, enfim, mas é preciso sempre necessário um olhar do direito urbanístico, não só do direito urbanístico, mas do urbanismo como um todo, porque há o projeto de REURB, ele tem um diagnóstico social, um diagnóstico jurídico e um diagnóstico urbanístico, né? Justamente para que se analise e se definam quais são as estratégias e intervenções urbanísticas que serão feitas para que aquele núcleo urbano seja, como eu disse no começo, integrado à cidade. Então, se não houver esse olhar, nós podemos caminhar para situações até absurdas, de se regularizar lotes sem acesso à rua, lotes que não tenham o mínimo de dignidade no que diz respeito à ventilação, enfim, a própria metragem, né, já que a REURB permite que se regularize abaixo do módulo urbano, mas qual é o mínimo? Né? A gente não tem um mínimo objetivo, isso é definido caso a caso. E quem vai ter esse olhar é o profissional da arquitetura e urbanismo. E o advogado, realmente, embora exista no processo de REURB, especialmente a partir do momento em que é feito o protocolo no cartório daí em diante, a parte registral, a gente tem uma necessidade muito grande de conhecimento do profissional da advocacia de direito notarial e registral, né? Porque é um processo, do ponto de vista jurídico, eminentemente registral. Quando e por que se abrir a matrícula, como é que se dá a tramitação disso, a relação que se dá, especialmente diante do princípio da especialidade, da continuidade registral, mas, sem dúvida, o olhar, também do ponto de vista jurídico, é um olhar de direito urbanístico, porque não é apenas entender que a gente vai, repito, entregar títulos a alguém, não é apenas pensar do ponto de vista, o produto final vai ser um título de legitimação fundiária, vamos trabalhar para isso, não.
há de se identificar que aquilo parte do princípio de que se está lidando com uma realidade que está inserida dentro do direito à cidade. Vários são os instrumentos utilizados para a regularização fundiária listados nesse novo Estatuto Fundiário Brasileiro, né? E dentre eles, eles estão com essa denominação agora. Legal. Eu adotei, porque eu achei bem massa, não é? Porque... Vamos ver até quando. Pois é, até quando? Mas aí, assim, eu já assisti várias lives esses dias e tudo mais, todo mundo está falando dessa forma. Que bom! Eu acho que é vamos dizer assim, pela expectativa que todos estavam de tirar os entraves, né, que a gente tinha antes na legislação, que deixava um pouco engessado. Quando a gente chegava na parte final, frustrava, porque tinha N situações que a gente não poderia regularizar. Pois bem, dentro desses instrumentos, tem um que está sendo bem falado, e já até foi absorvido, né, como direito real, que seria o direito real de laje, não é? Que foi tão discutido sobre essa nomenclatura, mas, enfim, gostaria que o senhor pudesse discorrer um pouco sobre o direito real de laje, para que as pessoas que não são da nossa área entendam o que é esse direito hoje em dia, e para os profissionais que são da nossa área, não é? Que eles possam se utilizar a partir de então, com maior desenvoltura, desse novo instituto. O direito de laje foi inovação da 13465, né, do Estatuto Fundiário, é isso? O termo? Mas eu acho isso importante porque o 977 fez uma coisa, tinha essa característica de ser uma lei que tratava sobre o programa Minha Casa Minha Vida. E aí, dentro da 977, havia a disciplina da regularização fundiária. Então, era algo que não tinha tanta identidade, né? Então, eu acho que a importância da 3465, além de ter trazido conceitos e terminologias que terminam tendo um pouco mais de ser mais facilmente compreendidas, né? O próprio termo REURB passa uma ideia de algo mais simples, né? Mais palpável, mas também a gente hoje tem uma lei que trata apenas sobre isso, né? Dentre as novidades está o direito de laje, que confere uma nova modalidade de direito real, foi acrescido lá no Código Civil, entre os outros direitos reais, que, na verdade, nada mais é do que uma derivação do direito de superfície, né? O direito de superfície é relacionado ao teto, à estrutura que se sobrepõe a uma edificação, e a possibilidade de que aquilo seja dividido, separado, de modo que nós tenhamos dois imóveis distintos. Isso é uma realidade muito típica do Brasil, até um pouco romantizada em algumas cidades como Rio de Janeiro, né? Que a laje é um patrimônio urbanístico quase, e que em muitas situações, na verdade, você tem isso como uma forma de ocupação do solo urbano e que precisava de algum regramento específico. E aí isso foi trazido pela lei, que estabelece o que vai ser área comum, o que vai ser considerado parte comum, porque a superfície, claro que ela depende do todo para se manter. Então, a lei faz essa distinção, mas o principal que eu vejo é permitir que justamente se possa haver a titulação, a regularização apenas dessa fração da construção, que é o direito de laje. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, principalmente na capital, nós não temos ainda isso, pelo menos eu não tenho conhecimento do uso do instrumento. Não sei como está em Recife, até perguntaria se vocês têm já Sim, já registrei até. algum precedente. Então, me conte como Eu já registrei até em cartório o imóvel com direito de laje já. Abriu matrícula nova a partir desse... Coisa boa. Já temos efetivamente até essa experiência. Tanto na regularização fundiária
urbana em processo de regularização fundiária, como em atuação por particular, não é? Uhum. Que há muito tempo gostaria de fazer desmembrar o imóvel térreo da outra parte, porque realmente já era independente, já Uhum. tinha vendido para outrem, para um terceiro, então foi estabelecido todas aquelas situações que diz na lei e Uhum. foi registrado como direito de laje. Bem Perfeito. interessante, o Instituto já está em andamento. Mas eu digo assim, o importante do direito de laje para a regularização fundiária em si, não sei se o doutor tem o mesmo sentimento, é porque, por exemplo, principalmente na REURB-S, né, nas Uhum. áreas de interesse social que a gente tem mais atuação dentro dos processos de REURB, a gente tem N situações de direito de laje. Agora, sendo que, assim, é bom, vamos dizer assim, a gente acrescer na fala é que, assim, o direito de laje ele não pode ser dado de qualquer forma, né? Uhum. Tem que ter, a prefeitura tem que, vamos dizer assim, o próprio processo de regularização fundiária, o protagonismo é todo do município, Uhum. né? É porque ele quem emite a CRF. Mas eu digo assim, referente até os procedimentos particulares do reconhecimento do direito de laje, a gente pode trazer o elemento chave, que seria justamente essa fiscalização da prefeitura, esse aval da prefeitura, documentalmente, dizendo que aquele imóvel realmente possui características para suportar, não é? Uhum. Aquele direito que está sendo concedido, porque é uma responsabilidade grande, não é? Uhum. Então, assim, os cartórios se servem de instrumentos técnicos do Poder Público Municipal para conferir e fazer o desmembramento Uhum. desse imóvel e a abertura de nova matrícula. Então, assim, mais uma vez, o protagonismo municipal, Perfeito. além do próprio processo de regularização fundiária, mas da responsabilidade técnica, né, dessa Uhum. concessão do direito de laje. Dois institutos importantes na verdade, não são novos, mas, que esses termos, né, utilizados vêm com muita força dentro da lei, da nova lei de regularização fundiária, que é justamente o que está sendo utilizado na conferência dos títulos, né, que são dados pelas prefeituras para serem apresentados pelo particular Uhum. quando do chamamento do cartório após a CRF ser emitida e enviada ao cartório, justamente a modalidade em que a prefeitura legitima aquela posse, né? Se por legitimação fundiária e legitimação de posse. Eu gostaria que o senhor pudesse diferenciar um e outro para os colegas, para justamente quando e como poder utilizar cada uma dessas nomenclaturas. Perfeito. A legitimação de posse já fazia parte da ordem jurídica, né? Já estava prevista na 977, mas ela tinha uma característica de ser exclusiva de áreas privadas. Só se podia fazer a legitimação de posse em áreas privadas, porque a legitimação de posse era uma espécie de procedimento prévio para a aquisição, a conversão em propriedade, como se fosse uma usucapião, né? Se entregava o título de legitimação de posse e, transcorridos 5 anos, havia conversão em propriedade. Hoje, ela permanece. Então, a legitimação de posse ela é típica de áreas privadas e ela tem como característica a entrega de um direito real. Eu entendo como uma nova espécie de direito real, embora ela não esteja transposta No lá rol, para o Código Civil, mas não deixa de ser um direito real. Esse direito real pode ser transmitido causa mortos ou intervivos, então há possibilidade de haver, né, sucessão nesse direito, e transcorridos 5 anos, em se tratando de um lote de até 250 metros quadrados, né, que seria analogicamente aos campeões especial urbana, a conversão em propriedade. E essa conversão é automática. Fora dos casos em que haja os requisitos da usucapião especial urbana, ou seja, até 250 metros quadrados, moradia própria e
não possuir outro lote, né, que são os requisitos constitucionais, aí o tempo variará de acordo com o tipo de usucapião. Pode ser de 10 ou de 15 anos, dependendo se ajusta o título ou não, e essa conversão não é automática. A novidade da 3465 foi a legitimação fundiária. Até tive a oportunidade de fazer um pequeno artigo sobre isso, porque no primeiro momento se questionou se a legitimação fundiária seria não constitucional, porque pela legitimação fundiária ela pode ser tanto de área pública como privada. Na privada a gente não tem como discutir constitucionalidade, porque não haveria interesse público, vamos dizer assim, que é o principal motivo da discussão. Mas na pública, sim. Então, havia esse questionamento. É possível se conferir o direito de propriedade pleno de uma área pública a partir do momento em que a Constituição veda a usucapião de áreas públicas? E eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, porque o que é a legitimação fundiária? Primeiro, ela depende de um ato administrativo, de uma decisão administrativa de concedê-la. Não existe direito subjetivo à legitimação fundiária. Então, através dela, né, a 13465 confere que, uma vez registrada no cartório, ela confere o direito de propriedade plena, aquisição originária, ou seja, matrícula limpa. Então, vamos imaginar como aconteceu aqui em Natal, numa comunidade chamada de África, né, que é próxima ao Rio Potengi, uma área que é de domínio da prefeitura, que foi invadida há muitos anos. A prefeitura não tem nenhum interesse nessa área. Interesse do ponto de vista de obras, enfim. É uma área consolidada e invadida. Pela legislação anterior, a única forma de se regularizar seria através de instrumentos como a concessão de uso especial, a CDRU, né, a concessão de direito real de uso, que são instrumentos que não conferem plenamente o direito à moradia, no meu sentimento, principalmente pelo fato de que esse título não pode, por exemplo, ser dado como garantia, apesar de existir um outro ponto positivo, que é o fato de que o município, o poder público, permanece com o controle do título. Então, se houver desvio de finalidade, como há um contrato, pode haver reversão. Mas, em áreas como esta, é possível a legitimação fundiária. Então, pela legitimação fundiária, e aí a lei traz o corte, que ela só pode ser utilizada nos núcleos urbanos informais consolidados até aquela data cabalística, né, que antes era a data máxima, que antes era 30 de junho de 2001, agora é 22 de dezembro de 2017. É como se, de tempos em tempos, a nossa lei dissesse, não, a partir de agora, a gente vai regularizar o que existe, daqui para frente vamos fazer tudo certo. E a data nova criada foi 22 de dezembro de 2017. Então, só é possível usar a legitimação fundiária até ali. E, repito, ela confere o título pleno de propriedade, enquanto que a legitimação de posse, não. Ela permite a sua conversão em propriedade, uma vez transcorrido um tempo que vai variar de caso a caso, mas o mais comum em Reurbies, né, seria de 5 anos. E, ao mesmo tempo, a legitimação fundiária permite, tanto uma como a outra, na verdade, que é uma novidade também da 13465, que é a questão da listagem. Porque uma das grandes dificuldades em termos de trabalho em matéria de REURB é termos que fazer para cada lote um título diferente. A gente sempre precisou fazer uma escritura para cada lote, um contrato para cada lote, um termo para cada lote. E agora é possível a listagem. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente tem discutido junto à Corregedoria o que deve conter nessa listagem, porque a 3465, por exemplo, não exige a necessidade de dados do cônjuge, do companheiro, é só o dado do titular. A 3465, por exemplo, não exige a questão relacionada ao regime de bens, mas a lei de registros públicos exige. Então, precisamos construir a ideia de que aquilo é uma exceção, é uma situação excepcional. Então, o que é que o cartório recebe? O que é que o projeto de regularização fundiária elabora?
uma listagem, uma espécie de tabela, onde tem lá quadra, lote, beneficiário e as suas informações básicas. E esse título coletivo permite que a serventia de registro de imóveis abra cada matrícula e faça o registro da legitimação fundiária ou da legitimação de posse em cada matrícula aberta, repito, sem a necessidade do título individual. Então, na prática, a gente pode, inclusive, usar os dois instrumentos. Por exemplo, aqui em Natal, nós passamos a fazer isso porque, ao intervir numa área privada, havia terrenos, havia áreas destinadas, ocupadas por igrejas, por comércios, por situações que, no nosso entender, não permitiriam a utilização da legitimação fundiária. Então, o que era de um lote habitacional de ocupação para fins de moradia, utilizamos a legitimação fundiária. Confere já o título de propriedade. Aquelas outras em que não havia a legitimação de posse. Por quê? Uma vez aprovado o projeto, já está criado a quadra, criado um lote, já existe até, possivelmente, a matrícula aberta. Então, o particular vai poder, por conta própria, e a depender do caso, inclusive, sem a dispensa de taxas e emolumentos, regularizar o seu lote. É como se a gente estivesse fazendo 70% do caminho, vamos dizer assim. Então, nada impede que a gente possa conjugar em um projeto de REURB tanto a legitimação de posse quanto a legitimação fundiária. Gostaria agora que o senhor pudesse falar, né, sobre a experiência do Rio Grande do Norte em processos de REURB, em que o senhor participa, tanto no estado como no município de Natal, né? Qual a experiência boa que vocês podem, vamos dizer assim, socializar conosco para que, às vezes, um estado tem uma experiência diferente do outro e já acrescenta, e o outro já tem como exemplo, né? Perfeito. Eu acho que o principal diferencial que nós podemos aqui trazer da realidade potiguar é o diálogo, porque nós encontramos diversos entraves, principalmente porque tudo que é novo gera, no primeiro momento, resistência. Então, durante muito tempo, por exemplo, havia uma resistência interna no âmbito da própria prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, porque só se queria enxergar a regularização fundiária a partir da lei de passamento do solo. Não se entendia que aquele processo de aprovação era diferente de um processo de licenciamento. E nós conseguimos construir isso, né? Esse entendimento de se conseguir enxergar de uma forma diferente, que eu acho que esse é a principal dificuldade. Mas um grande entrave no processo como um todo está nos cartórios. Não que os cartórios sejam um obstáculo, não é isso. Mas os cartórios, de certa forma, foram um pouco pegos de surpresa. Um pouco do que aconteceu há muitos anos, quando inventários e divórcios passaram a ser feitos em cartórios, com o novo Código de Processo Civil, que é o uso capião, pôde ser feito também em cartório, e aí se está trazendo cada vez mais responsabilidades para serventias de registros de imóveis. E nesse cenário como um todo, existe um papel fundamental do Tribunal de Justiça através da sua corregedoria. Então, por exemplo, eu participo de um projeto de REURB do governo do Estado, eu sou do jurídico da FUNCERN, que é a Fundação de Apoio ao IFRN, e esse convênio tem amplitude em todos os municípios do Estado. A meta inicial era atender todos os municípios do Estado. Você imagina fazer pesquisa fundiária em cada município. A gente tem que ter alguém batendo na porta, pedindo certidão, que é difícil, tentar entender quando é uma certidão negativa, que tipo de informação o cartório tem que dar para subsidiar o diagnóstico jurídico para que o projeto seja feito. Seria inviável, aliás, até possível, mas o custo imenso de você ter que bater na porta de cada cartório. Então, se criou um portal jurídico na corregedoria. A gente tem hoje no site da corregedoria uma aba de regularização fundiária,
E, através dele, isso não, vamos dizer assim, algo que só esse convênio possa fazer, né? Isso poderá ser estendido para que municípios possam fazer também. E lá são inseridas as informações do conjunto a ser regularizado, né? E aí o cartório tem acesso ao material e, a partir daí, ele pode nos fornecer as informações. Então, nós criamos um canal de comunicação através da corregedoria. E também, agora, recentemente, aprovamos levando em conta a experiência de outros estados, um provimento, que eu não sei a amplitude aí do projeto que foi há pouco tempo aprovado, né, que você trouxe, né, do Moradia Legal, mas que justamente tenta esmiuçar a 3465 na parte registral, que tem algumas dúvidas, traz algumas dúvidas. Eu acho que ficou um documento muito bom. Então, hoje, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um cenário cada vez mais de segurança jurídica. As serventias de registro de imóveis estão tendo a possibilidade de encontrar na corregedoria, no provimento local, a segurança para poder trabalhar, e cada vez mais as prefeituras também segurança para poder licenciar. A gente está caminhando para o final, mas aqui em Natal, através da prefeitura, há uma gama um pouco diversificada, porque nós já temos experiência com áreas privadas usando a legitimação fundiária, e deu certo. Áreas públicas usando a legitimação fundiária, que também deu certo. E também uma REURB em área da União. Né? Então, assim, uma área da União que foi cedida para a prefeitura. Então, a gente tem uma gama já considerável. Vocês têm feito em áreas de APP? Não, ainda não, vamos dizer assim, projeto aprovado, mas existem, nesse projeto mais amplo do governo do estado, alguns conjuntos habitacionais no interior do estado estão dentro de APP. E é justamente nesses casos que estamos precisando da aprovação ambiental do órgão estadual de meio ambiente, que é o IDEMA. Por quê? As prefeituras locais, em regra, não possuem órgãos ambientais estruturados, corpo técnico para poder expedir a licença ambiental. Então, a licença urbanística, como não tem como ser diferente, permanece, a aprovação urbanística permanece no município, e a gente está levando esses projetos, a parte ambiental, para o IDEMA. Mas, assim, concluído, finalizado, ainda não. Na Prefeitura de Natal, tivemos uma discussão justamente nessa área da União, porque é uma área que está entre o rio Potengi, que é o rio principal aqui da capital, nas margens do rio Potengi. Então, é uma APP, mas é uma APP, vamos dizer assim, descaracterizada. Né? Ela são décadas de ocupação. E na própria zona especial, na própria ZPA, né, na Zona de Proteção Ambiental do Plano Diretor, essa área já é reservada como passível de ser regularizada. Então, assim, de fato existe essa experiência, mas ainda não tivemos algo, vamos dizer assim, mais problemático, que tem exigido um estudo mais aprofundado, já que são situações que são há muitos anos consolidadas. Bem, doutor, ainda temos eu sempre digo assim, nossa live será de 40 minutos, e reservo 10 minutinhos sempre para o participante discorrer sobre o que queira, fazer suas considerações finais, enfim. Eu acho que foi muito construtivo todo a nossa conversa, não é? Inaugurando mais uma vez essa parceria nossa de todas as nossas escolas. Acho que é muito importante nós integrarmos saberes para justamente que a nossa classe cada vez mais, né, se fortaleça, né, em capacitação, em fortalecimento um do outro, para a gente também ir construindo uma matéria jurídica, já que o direito urbanístico ele não é tão novo assim, mas para muitos é um primeiro contato que acontece. Então, assim, estamos em processo de conhecimento, não é? De construção.
mesmo que Perfeito. a legislação toda já esteja consolidada, mas eu digo assim, em processo de consolidação do direito urbanístico Uhum. nas nossas escolas, no dia a dia do sistema de justiça, não é? Perfeito. Então, eu gostaria que o senhor pudesse, enquanto membro da escola, Uhum. do Rio Grande do Norte, deixar aí suas considerações finais sobre tanto o processo de regularização fundiária, como Uhum. também a participação, né, das nossas escolas integradas aqui no Nordeste. Bem, eu, em nome da ESA, Rio Grande do Norte, agradeço o convite. Esse tipo de intercâmbio é fundamental e eu acho que isso é um lado positivo da pandemia. A gente precisa achar um lado positivo das coisas, né? Claro que nós não queríamos estar passando por tudo isso. Como é possível ver pelo cenário, eu estou na minha casa, no quarto do meu filho, né? Um canto aqui que dá para se ter um pouco de privacidade. Mas, ao mesmo tempo, as distâncias foram encurtadas. Então, talvez há 5 meses atrás, não que não houvesse já essa tecnologia, nós já poderíamos fazer isso, mas não era algo que se pensasse tão fácil. Então, hoje, por exemplo, dia 22 de junho, está confirmado, soube hoje, né, tive hoje a confirmação, do primeiro encontro de direito público das ESAs do Nordeste. A gente vai poder ter esse grande intercâmbio de nomes dos 9 estados do Nordeste através do YouTube, através do Zoom. Coisa que, repito, era possível antes, era. Mas eu acho que antes a gente tinha esse apego ao cenário perfeito. Não, a gente, para fazer uma transmissão, eu tenho que estar com cenário, com estúdio, com câmera perfeita, porque, não, a gente vê que hoje, para você transmitir conteúdo, levar o debate a quem quer ouvir, basta um Instagram e baixa a vontade de fazer. Então, eu agradeço e parabenizo a ESA de Pernambuco, né, a Comissão de Direito Urbanístico. Nós não temos comissões aqui na ESA, ainda não temos essa divisão, pela iniciativa, nos colocar à disposição, né, para outros debates. Nós estamos em Natal num processo de revisão do plano diretor que foi parado pela pandemia. A gente estava já na fase de preparação para a conferência final, né, para que o produto fosse enviado para a Câmara. E dentro dessa perspectiva de plano diretor, por exemplo, um tema que a gente não falou hoje aqui, mas que poderíamos falar, né, qual o papel hoje das áreas especiais de interesse social, das zonas especiais de interesse social, e sua correlação com a REURB, né, como é que a gente vai rever o plano diretor a partir da pandemia, o que é que a gente pode encarar do ponto de vista do direito urbanístico, como ele vai ser revisto, porque eu acho que tudo na vida vai ser Exato. revisitado, né? Uhum. E com certeza, como tudo que acontece da pandemia está dentro das cidades, porque as pessoas estão agora nas suas casas e, consequentemente, algumas realidades, alguns problemas passaram a vir à tona, né? Talvez antes não eram tão Percebidos. percebidos, pois é. Então, é muito importante esse diálogo e nos colocamos à disposição para isso. Até aproveitando o canal, convido na próxima segunda-feira, dentro de uma programação contínua que nós temos de cursos e palestras na ESA Rio Grande do Norte, eu estarei proferindo uma palestra, que é uma espécie de palestra, curso, são 2 horas, das 16 às 18 horas. Tem material, tem certificação, e se for possível divulgar aí na ESA de vocês, porque justamente, a Com partir de certeza. agora, não é mais um evento da ESA Rio Grande do Norte, é um Pois evento é, da... estamos sem fronteiras, né? Pois é, e agradeço aqui, queria deixar um abraço aqui, não sei se acompanhei tudo, mas vi que Wagner Dantas, que é nossa profissional da área de meio ambiente lá da FUNSERN, Luísa Rebouças, advogada que trabalha comigo, algumas pessoas aqui da REURB do Estado, agradecer a audiência e também agradecer mais uma vez o convite que foi feito. Eu que agradeço imensamente a sua disponibilidade e gentileza de acolher de pronto, né, o nosso chamado, Uhum. não só para essa live, mas para
a integração, não é? Que é tão importante. E lá no grupo, né, todo mundo já está pensando no evento conjunto das nossas ESAs, não é? Vamos fazer. Sobre direito urbanístico no segundo semestre. Então, Perfeito. estamos integrados, não é? Para nos fortalecermos. Então, gostaria de agradecer também a todas as pessoas que estiveram conosco durante esse tempo e dizer que daqui a 15 dias voltaremos com mais um colega, não é? Para justamente a cada 15 dias estarmos com uma escola do Nordeste aqui integrando nesse projeto nosso conjunto, né, de todas as escolas. Foi um prazer, doutor, muito obrigada. Então, minha gente, estivemos aqui com o doutor Felipe Maciel falando sobre regularização fundiária urbana. Até a próxima, então. Até logo, obrigado. Boa tarde.